Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de speedrun no canal, subindo o rating de 800 até os 2200 no chess.com. E bora começar aqui esse nosso episódio de hoje com a primeira partida, enfrentando aí um jogador da Bélgica de 1507 de rating. E nós vamos jogar aí nossa abertura inglesa. Comecei aí com C4 e G3. E ele jogou um pouco diferente agora, jogando com C6 e D5. Ele está jogando uma defesa eslava. E agora, como jogar contra essa eslava se você começa jogando a inglesa? Bom, aqui eu vou deixar ele tomar o peão de C4, eu vou sacrificar esse peão. É algo bem comum nessas posições da abertura inglesa, da abertura hatch. Geralmente o branco ele tem bastante compensação pelo peão sacrificado, porque vai abrir a diagonal do bispo de G2, muitas vezes eu fico com o centro também. Mas de repente você não quer ficar sacrificando esse peão, você quer jogar de um jeito mais simples, você pode jogar assim com B3. Defende o peão de C4 e fica preparado já para fazer o duplo fianqueto. E é assim que eu vou jogar nessa partida, vou jogar de um jeito simples a abertura, fianquetando os dois bispos, com bispo B2 e bispo G2. E aqui a gente acaba levando para as posições da abertura hatch, que é uma abertura muito interessante, uma abertura hipermoderna, onde nós vamos atacar esse centro à distância, com os bispos controlando ali o centro. Vou jogar agora com D3. Se você observar, ele está jogando um sistema London com cores invertidas. E é como se eu estivesse jogando aqui uma defesa índia do rei, com as cores invertidas. É a mesma estrutura, o mesmo tipo de posição. E agora ele precisa fazer um H6 para esconder esse bispo. A verdade é que eu poderia já ter ido atrás desse bispo com cavalo H4. É um tema bem típico do sistema London. Então, se ele não fizer nada, eu vou jogar um cavalo H4 e tentar pegar o par de bispos. Mas primeiro eu vou fazer A3 para impedir um bispo A3 dele e de repente jogar com B4, ganhando um tempo em cima da dama. E aí eu posso pensar em fazer o cavalo H4 no próximo. Bom, ele jogou com dama B6, é uma casa natural até para colocar a dama dele. Geralmente o preto ele joga para fazer A5 nessas posições. Mas vamos lá atrás desse bispo, fazer agora um H3. Se bispo H5 eu faço G4. E agora bispo G6, eu posso ir atrás desse bispo, pegando aí o par de bispos. Tudo bem que eu enfraqueci um pouquinho a minha estrutura de peões, mas os bispos fazem a diferença, especialmente se ele faz um lance como esse. Porque apesar de abrir a coluna F na posição, esse lance ele cria muitas debilidades. Né? O rei fica vulnerável, o peão fica fraco. Então aqui fica uma dica estratégica aí para você. Quando houver esse tipo de trocas, você vai sempre tentar levar os peões para o centro. Pega esse conceito estratégico que ele vai te ajudar muito nas trocas. Quando faz uma troca, no geral é melhor você pegar o peão que está mais afastado do centro e tentar levar ele para o centro. Por exemplo, o peão de H, ele está mais distante do centro, então você toma com o peão de H. E aqui o F toma está fazendo o contrário, então é um conceito que assim, na maioria das posições vai funcionar, tá? Porque não cria debilidades. Então quando você toma de F, aí já cria debilidades. É claro que cada posição você vai ter que calcular também para ver se faz sentido isso, mas no geral dá certo, tá? Especialmente nessa troca em G6, tomar com o peão de H geralmente é o mais correto. Na maioria das vezes vai dar certo, tá? Bom, joguei aí cavalo F3, ameacei cavalo G5 ou cavalo D4, já pressionando esse peão de E6. E vamos ver como que ele pretende reagir agora. Já tem umas debilidades para ele resolver. E agora, o que ele pode tentar fazer? Posição um pouco chata já de jogar de pretas. Eu tenho essas duas ameaças que ele precisa lidar. Ele não tem ameaça nenhuma na ala do rei. Talvez trazer a torre para o centro. Torre 8 poderia ser. Bom, ele jogou um cavalo para C5, que eu já vou expulsar com B4. Agora ele tem que voltar esse cavalo. E daí eu não sei como que ele vai defender o peão de E6.
Eu vou jogar um cavalo G5. E se ele fizer E5, cavalo E6. E aí torre F7, C5. Ó, isso aqui parece interessante. Cavalo G5. Se E5, cavalo E6. Se torre F7 agora, eu faço C5. A dama não pode voltar nem para C7 nem para D8. Essa dama vai ter que ir ou para B5 ou para A6. E aí eu tenho um cavalo C7 duplo. Então, por exemplo, cavalo G5, E5, cavalo E6, atacando a torre, parece forçado torre C8. Porque aí C5, dama A6, eu não tenho mais cavalo C7. Só que aí, torre C8, por exemplo, cavalo G5, E5, cavalo E6, torre C8, eu posso fazer G5 agora. Quando ele tirar esse cavalo, eu tomo em D5 e tá caindo o peão de D5. Esse lance parece muito bom, cavalo G5. Ameacei o cavalo por E6. Se ele jogar cavalo por G4, eu jogo cavalo por E6. E aí tô ameaçando... Ai, calma aí. Eu tenho que jogar um C5 intermediário. Porque olha só, cavalo por G4, se eu tomar em E6, torre por F2, é um lance que eu tenho que tomar cuidado já. Bom, mas ele achou mais um lance, esse eu não tinha nem calculado ainda, que é o dama B6. Quer dizer, o C5 para defender E6 de dama. O que eu posso fazer aqui, hein? Seria muito bom poder expulsar esse cavalo daqui. Torre B1 tem o seu interesse, hein? Vou jogar um torre B1. Porque a torre em B1 ela fica de olho na dama de B6, já cria mais temas táticos na posição. B toma C5, passa a ser uma ameaça agora. E fica aí toda a atenção na posição em E6, em D5. E tô com as ideias de B toma C5. Agora... tomar em B4. E pode tentar um H6, vai, para expulsar esse meu cavalo. De novo, cavalo G4, joga um C5 intermediário. Não sei. Tem umas complicações aqui que eu vou ter que calcular depois que ele jogar. Que tem um monte de coisa caindo para os dois lados. Mas assim, a minha sensação é que a posição tá boa para as brancas. Mas já vamos ter que calcular mais preciso aqui, que no fim das contas não tem como se jogar xadrez sem calcular, né? Seria bom, mas não tem jeito. Bom, vê aí, H6. E agora talvez eu tenha que voltar o cavalo para F3 mesmo. Eu tava tentando explorar o tema, mas não tá rolando ainda. E se eu jogar C5, dama C6, B5? Isso aqui parece interessante, hein? C5, porque ele tem que continuar defendendo E6. Se dama A6 ou dama C6, eu faço B5. Ele tem que tomar, cavalo por E6, ataca a torre. Bom, e além disso eu tô dando um descoberto. Parece que eu fiquei ganho depois disso, hein? Olha, é interessante aqui você ir vendo como calcular no xadrez. Porque assim, quando você vai calcular uma posição na sua partida, o que você tem que dar prioridade? Qual que é o tipo de lance que você vai buscar? Presta atenção nisso porque é algo simples, mas acaba sendo muito eficaz se você fazer nas suas partidas, tá? Que é sempre olhar o lance que cria alguma ameaça primeiro. Então olha só, quando ele faz H6, o primeiro lance que vem na cabeça é voltar o cavalo para F3, não é verdade? Atacou o cavalo, você quer voltar o cavalo. Mas antes de jogar já o cavalo F3, tenta imaginar qual seria o lance mais ativo que eu tenho na posição, o lance que cria alguma ameaça. E aí o lance que cria ameaça é esse daqui, o C5. Ele ataca a dama. Então, no momento que eu ataco a dama, ele precisa tirar essa dama para alguma casa. Só que agora a dama, você percebe que a dama ela ficou escrava na defesa de E6. Se ele joga a dama por B4, já cai uma peça. Se ele tirar a dama para B5, cai o peão de E6. Então, como que você continua com o cálculo? Você vai ver as possibilidades para ele defender E6 ainda. Então, só tem C6 e A6. E aí dá para fazer a pergunta de novo. Qual o lance mais ativo que eu tenho na posição?
E aqui a gente pode jogar esse lance, B5. De novo, um lance que ataca a peça. Então, o lance que ataca a peça sempre vai ser um lance muito forçado, porque ele tem que fazer alguma coisa. Olha só, ameacei a dama. Se ele tomar em B5, já cai uma peça, eu tenho descoberto. Se ele tomar em C5, ele leva um duplo, com cavalo E6. E aí perdeu a partida também. Então a verdade é que agora ele perdeu material, porque se ele tirar a dama para qualquer outra casa, dama C7, dama C8, também eu faço cavalo por E6 e cai SP1. Então assim, calcular no xadrez está muito baseado nisso, tá? Se você sempre pensar no lance mais forçado, que no caso é o lance mais ativo, tem 4 tipos de lances assim, que é o lance que ataca a peça, é o lance que troca a peça, o lance que é cheque e o lance que ameaça mate. Esses 4 tipos de lance você sempre precisa buscar ali para calcular bem no xadrez, tá? Então, agora ele tem um problemaço para resolver. Tanto que ele está pensando bastante, mas ainda não sabe o que jogar. Olha, ele jogou dama C8, mas agora eu tomo em E6, ameaçando a torre. E ganhei um peão. Peão a mais. Meu cavalo tá ali meio sem casas, mas tem F4, tem D4, na verdade tem várias casas para ele voltar. Vamos calcular agora. Ele tá com uma ameaça de tomar em C5. Eu posso jogar a torre C1, se eu quiser, mantendo toda a atenção. Eu vou jogar esse. Mantém a atenção aqui. Ele não pode tomar em C5, que no final tem D4 e a peça que tiver em C5 está cravada. Tem esse raio-x da torre na dama. E estou ameaçando C6. E se ele tirar o cavalo para outra casa, cavalo F8, por exemplo, eu posso trocar se eu quiser. Trocar e trocar em F6 e toma em D5, tem essas ideias. No fim começa a desmoronar aqui a posição dele. Vai acabar caindo muita coisa. Olha, ele preferiu jogar esse, mas é aquilo que eu falei. Agora ele perde uma peça por conta de D4. E aí o bispo de C5 tá cravado. Se tirar o bispo... Ó, de novo, aqui dá para sentir um pouco que vai perder a peça. A torre na cara da dama. Então, isso aqui tem a ver com temas táticos. Você vê que vai ficar um tema tático como esse, uma peça só cravada, você tem que desconfiar já. Então, olhar sempre para os temas. Até mais importante ali do que ver os lances forçados é a questão de conhecer os temas táticos. É uma combinação das coisas, é conhecer os temas táticos e organizar bem a forma de pensar ali, o que busca primeiro na posição. Bom, ele perdeu uma peça agora e na sequência ele acaba perdendo mais material, porque eu tomo em F6 e vai cair em D5 com cheque. E no fim cai a torre de A8, já trocando as damas. Então depois disso ele vai acabar tendo que abandonar a partida. Bom, vamos lá, vamos fazer aqui a revisão da nossa partida. Vamos ver o que rolou aqui nessa inglesa contra uma eslava que virou uma hatch. Vamos ver o que rolou aqui nela. Mas antes de fazer a análise dessa da partida, se de repente você quer aprender mais sobre isso que eu expliquei aqui nesse vídeo, sobre o cálculo, eu quero aproveitar aqui para te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. O aplicativo da Chessflix, ele tem tudo que você precisa para assim evoluir no jogo. Então, seguindo as nossas trilhas de treinamento, você vai aprender sobre tática, estratégia, aberturas, finais. E falando sobre a tática, que é o que rolou aqui, principalmente nessa partida, lá desde as nossas primeiras trilhas, a primeira trilha que te leva até os 1500 de rating, você vai aprender sobre todos os temas táticos e começar assim a desenvolver as suas habilidades, essa sua visão tática, que é essa habilidade de reconhecer os temas durante a partida. E na sequência você já vai aprender sobre métodos de cálculo também para organizar o seu pensamento para encontrar o melhor lance. Para entrar para a Chessflix, basta você entrar para a nossa lista de espera, o link está aqui na descrição desse vídeo. E especialmente nesse mês de dezembro vai rolar uma turma
que é uma turma especial de Natal, onde a galera que faz parte da lista de espera vai poder entrar para o Chessflix com uma condição especial. Então já entra para a lista de espera para não ficar de fora dessa, beleza? E bora lá fazer a análise da nossa partida. Eu vou colocar aqui no modo de análise já do chess.com. Ele me deu aqui 91.9 de precisão, 79.6 para o meu adversário. E vamos lá, a inglesa começou aí jogando com C6 e D5, virou uma espécie de um sistema London com cores invertidas, foi o que ele jogou. Então a posição toda teórica, fizemos ali um duplo fianchetto, D3, cavalo BD7. E aqui vem o primeiro lance que sai da teoria, que é esse dama A5. Geralmente as pretas jogam com H6, como eu tinha falado, era o lance que eu esperava para dar uma casa ali para o bispo. Joguei com A3, porque muitas vezes ele poderia buscar a troca do bispo. E agora eu posso ganhar um tempo na dama também. Então cavalo H4, de novo aproveitando que ele não fez o H6, para conseguir pegar o par de bispos. E estamos aí um pouco melhor na posição. Olha como que a vantagem ela sobe depois do F toma G6. Porque eu tomo ali em G6, se tomasse de H, tá dando só um 0,40. Posição super jogável, o branco tá só um pouquinho melhor. Agora, no momento que toma de F, aí já tá aquela estragada na estrutura, já cria um monte de debilidades. Tanto que na partida caiu o peão de G6. Joguei cavalo F3, cavalo C5, aí B4, cavalo D7. Cavalo G5 é ruim, olha só. Tinha que ser o quê? C5 primeiro. C5 e cavalo D4. O cavalo G4 dele funciona, olha só. E se eu jogar C5? Ah, é bispo C5? Ah, dama C7, nossa. Dama C7, ameaça mate. E aí quando eu tomar, toma em G5. Caramba, então o golpe dele funcionava. Eu joguei na ordem errada. Tinha que jogar C5 primeiro, depois cavalo D4 ou cavalo G5. Porque esse eu teria que jogar o quê, então? Caramba, eu teria que jogar um dama D2. Nossa, difícil esse, hein? HG4, G5 tá feia a posição. Caramba, hein? Então, no fim, não funciona meu cavalo G5. Ele não acha tão grave assim ainda. Tá dando ali um 0,30, jogando o cavalo G4. Mas ele não viu, fez C5. Aí torre B1 tá bom. E seguimos aí com uma forte iniciativa agora, sim, C5. E aí vem aquele momento sobre cálculo que eu tava explicando aqui na posição. Ai, caramba. Calma aí, deixa eu ver. Agora voltaremos, será? Ah, agora voltou, olha só. Eu tô gravando aqui na câmera do meu celular. Aí eu olhei, recebi uma ligação. Eu tô olhando aqui, tá chamando e aí travou a câmera. Mas estamos de volta. Já voltou aqui. Então, seguindo aqui a análise, joguei com C5, dama C6, B5. E aí esse momento foi legal do cálculo, pra gente ver a questão dos lances forçados, como é importante buscar isso. Que aí veio C5, B5, desviou a defesa da dama. E aí acaba caindo muita coisa aí na posição dele. Bom, partida interessante aí na inglesa, mais uma vitória aí na inglesinha. Se você gostou aí dessa partida, gostou do episódio de hoje, deixa aí nos comentários para eu saber. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui, beleza? Vamos encerrando então e a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.